Nem vai precisar isso aqui. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Voltamos com a nossa Maratona da Sustentabilidade. Para quem ainda não acompanhou as outras transmissões, elas ficam gravadas. Eu sou o professor Augusto Silveira, sou coordenador do curso de Saneamento Ambiental e o Gestão em Vigilância em Saúde. Nós estamos aqui muito felizes da participação de todos vocês. Tem sido incrível esse evento, todos vocês mandando seus comentários, suas perguntas, continuem mandando, a gente vai selecionar algumas delas para fazer ao vivo para a professora, tá bom? E as outras nós encaminhamos aí um retorno para vocês em breve, tá? Lembrando que todas as nossas palestras, elas ficarão gravadas aqui na página da Maratona da Sustentabilidade no Facebook, para que você consiga assistir depois. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve lá no link, para que você tenha o certificado também. Nesse momento, então, nós temos a palestra intitulada como Meio Ambiente Sustentável e Cidadania. Quem está aqui com a gente agora é a professora Sandra Lopes, professora mestre Sandra Lopes. Ela possui graduação em Administração de Empresas pela Sociedade Paranaense de Ensino e Informática, em 2000, especialização em Gestão em Serviços de Saúde, Metodologia do Ensino Superior, especialização em Gestão em Responsabilidade e Marketing Socioambiental, mestrado profissional em Gestão Ambiental pela Universidade Positivo e atualmente é coordenadora dos cursos de MBA e pós-graduação EAD no Centro Universitário Internacional Uninter. Muito obrigado, professora Sandra, pela sua presença. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, pela participação desse evento que está maravilhoso e está muito produtivo, uma troca imensa de conhecimentos entre colegas, entre profissionais, com as pessoas que estão assistindo. Quero agradecer imensamente o convite, estou muito honrada em participar. Então, vamos iniciar a nossa fala, então. Vamos falar sobre meio ambiente sustentável e cidadania. São temas bastante complexos. Eu escolhi esse tema porque a abrangência dele no meio ambiente, na sustentabilidade, é imensa. E não tem como nós não estarmos envolvidos neste tema, né? Meio ambiente, sustentável e cidadania. Quem faz a sustentabilidade, a cidadania e promove o meio ambiente somos nós mesmos, né? Que moramos e habitamos nesse planeta. E estamos envolvidos principalmente nas práticas e ações que todos os dias nós fazemos, que nos remete justamente à sustentabilidade e também à cidadania, né? Não tem como não falar da nossa casa. Não da nossa casa propriamente dita, onde a gente habita, sobre aquele teto, com as pessoas só do nosso núcleo de convívio. Não, nós estamos falando da terra, da nossa casa terra. Veja a quantidade de pessoas que essa terra abraça todos os dias. A nossa população hoje, em 2020, pela ONU, é de mais de 7 bilhões e 700 milhões de habitantes. Então, nós temos, assim, uma quantidade de pessoas, de habitantes nessa casa, nessa terra, muito grande. Mas a previsão para 2050 é mais ou menos, aproximadamente, 9 bilhões e meio, ou 9 bilhões e 700 milhões de habitantes, pode chegar nisso. Veja que a responsabilidade para com a sustentabilidade e a cidadania é muito grande. Por isso que a fala inicial era a abrangência do tema, a responsabilidade de cada um de nós que habitamos essa casa, essa terra, né, perante a sua sustentabilidade. Então, vamos seguindo. Mas não tem como falar de sustentabilidade, de meio ambiente, se a gente não falar alguma coisa sobre desenvolvimento sustentável, sobre educação ambiental. Mas onde entra a educação ambiental nisso e o desenvolvimento sustentável também? A educação ambiental, eu como educadora, como da área, que já estou na área de ensino há muitos anos, nem vou dizer quantos, a base
da sustentabilidade e a base do meio ambiente é justamente a educação ambiental, para promover o desenvolvimento sustentável e chegar até a sustentabilidade, aos conceitos e a materialização de todos os conceitos do meio ambiente. Então, quando começou, na verdade, a educação ambiental? O interesse disso mundialmente? Numa conferência chamada Tbilisi, em 77. Lá foram feitas as diretrizes, primeiro foi feito um estudo ou foi feita uma pesquisa para saber as necessidades reais que o mundo precisava para implementar a educação ambiental. Que através da educação ambiental é que os outros conceitos serão materializados. Então, em Tbilisi, 77, foi feito nessa conferência, foram delineados várias diretrizes, vários metas da educação ambiental, a abrangência que ela teria, o que ela envolveria. E isso é uma riqueza imensa. Dali para cá, só foi melhorando, só foi adaptando e só foi renovando. Mas aí, só a educação ambiental já não era o suficiente. Havia necessidade também de fazer algo para o desenvolvimento sustentável. E o que é esse desenvolvimento sustentável? É justamente o mundo evoluir, porque ele precisa. Ele precisa de produção, ele precisa de consumo, ele precisa fazer a parte econômica rodar, ele precisa explorar os recursos naturais, não é? Que o planeta, a nossa casa oferece, né? Que a Terra oferece, mas precisa também ter a consciência e o conceito bem arraigado sobre essas práticas. Então, o desenvolvimento sustentável, ele começou na década de 70 também, mas ele veio andando, veio com uma conferência, veio com um encontro, mas ele se materializou mesmo em 92, no encontro que todos nós conhecemos, chamado Rio 92, onde foi elaborado uma Carta da Terra. Nesta Carta da Terra, tinham todas as diretrizes, todos os, vamos dizer assim, os aconselhamentos, né, mundial, para que o mundo se tornasse mais sustentável, com práticas necessárias em nível mundial, não somente para nós no Brasil, para o outro país, não, era mundial. E isso envolvia principalmente a educação ambiental e também a exploração dos recursos naturais, né, que os recursos naturais que são explorados e que são utilizados. Até então, a ideia que se tinha era que a água era infinita, a energia infinita, todos os recursos que a Terra nos dava era infinita. À medida que foi trabalhando com essas ações, práticas e pesquisa para o desenvolvimento sustentável, chegou-se à conclusão que esses recursos naturais, na grande maioria, eles são finitos. Eles podem ser renováveis, mas eles são finitos. E eles são, por exemplo, florestas. Achava que podia cortar, podia exterminar grande parte de determinadas árvores ou plantas, que isso era infinito. Não é. Eles são finitos e ainda são, ou alguns são renováveis. E eles são considerados renováveis quando eles conseguem reimplantar e que fique mais próximo possível da sua origem, de como era antes de ter sido explorado. Então, falando sobre desenvolvimento sustentável, né, é isso. E o relatório de Brundtland, que também contemplou muito a educação ambiental, as energias renováveis, confirmou, na verdade, em 77, confirmou 82, e assim foi vindo, né? 92, foram vindo vários congressos, vários encontros mundiais para melhorar. E cada vez eles se preocupavam com algo que eles tinham se deparado. Por exemplo,
Lá atrás não se falava em energias renováveis, aqui já fala em energia renovável, tecnologias limpas ambientais, né? Então, quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, educação ambiental, realmente é a base da sustentabilidade. O meio ambiente e a cidadania, isso daí é um tema super abrangente, e aí nós vamos pensar, a ideia do progresso veio junto com o custo ambiental? E por que nós pensamos nisso? É claro que ele veio junto, sim. Por quê? Porque quando a gente fala em progresso, é porque teve, em algum momento, uma exploração, teve uma busca de recursos naturais ou implementação de alguma tecnologia para auxiliar a demanda e as necessidades nossa nesse planeta. Então, por isso que nós temos que pensar nisso. E quais seriam, então, esses custos ambientais? Normalmente, o custo vem através, ele vai dando indícios. Ele vai dando indícios que o meio ambiente está sofrendo um dano, ele está sofrendo um impacto, ele está sendo impactado, ele está sendo devastado. E isto é uma ideia que a gente tem agora, mas há muitos anos atrás não se tinha. Então, está sofrendo com a poluição, e nós vamos ver agora a seguir, então, quais seriam essas poluições, né? Vejam lá, quando a gente falou na pergunta, né, se tinha custo ambiental e por que pensar nisso, é fundamental saber que todo progresso, infelizmente, acarreta em algum impacto para nós no meio ambiente e para a sociedade, né? E a poluição é um dos fatores mais agravantes desta fala. Quando nós falamos em poluição, a gente precisa pegar um fio de pensamento. Nós, humanos, temos necessidade de sobrevivência. Precisamos que as indústrias produzam, precisamos fazer rodar toda a cadeia econômica do país e do mundo, mas isso não quer dizer que não esteja implicado em poluição. Por exemplo, a poluição do ar. As indústrias precisam sim produzir, porque tem uma demanda muito grande. Então, é o papel dela fazer a produção, e nem podemos dizer que não seja, porque nós precisamos dos bens, e os bens são fabricados ali. Então, mas isso não quer dizer também que algumas empresas não estejam adequadas ou não para minimizar ou então não gerar essa poluição. Mas, enfim, grande parte dos parques industriais ainda geram poluição do ar. Vejam lá essa fumacinha tão típica, né? Quanto as plumas que a gente diz, as plumas ambientais, né? Que são as contaminantes ambientais. Aí nós temos também, como outra forma de poluição, a poluição visual. Poluição visual, ela passa praticamente despercebida diariamente, mas ela existe. Tem locais, como nós vivemos, grande parte dos humanos, dos indivíduos, vivem em área urbana, a área urbana ela está sendo cada dia mais explorada, e cada dia mais ela está sendo trabalhada. Por exemplo, a poluição visual, ela atrapalha muito na hora que o motorista está conduzindo seu carro, vamos dizer assim, né? Quem já não passou por esquinas ou por quadras da cidade que tem luminosos, propagandas em cima de propaganda, apaga um, acende o outro, tal. Isso tira a atenção. E já há estudos, inclusive, que mostram que essa distração no volante causa até acidente de trânsito. Outra poluição também, que não é silenciosa, mas que a gente raramente percebe, considera como uma poluição ambiental, é a sonora. Como nós moramos grande parte na área urbana, as cidades vivem em constante transformação. É construção civil,
É um local que antes era um parque, hoje já é um conglomerado de residência. Para isso, nós passamos por ruídos, e ruídos assim bastante intensos. Quando chega a noite, por exemplo, quem já não sentiu aquele mal-estar, uma dor de cabeça, não sabe de onde vem. Normalmente são desses ruídos urbanos que nós temos na cidade. É carro, por causa da mobilidade muito intensa, é uma melhoria em uma ponte, numa rua, numa rodovia, ou mesmo uma construção que demora para ser feita. Tudo isso é poluição sonora, que quando a gente trabalha com a área ambiental, quando fala em poluição, remete logo a essa fumaça, ou a sujeira, ou poluição da água. Mas não é só isso. Aí nós temos também a poluição do agronegócio. Nós temos uma extensão de cultivo de agronegócio imensa no Brasil. Nós somos um dos países que mais trabalha com a produção agro. Ótimo, gera divisas, empregos, sustentabilidade, gera também sustento a todos esses indivíduos que moramos, nós que moramos nessa terra, nessa casa terra, né? E assim por diante. Mas isso não quer dizer que não implique em poluição. Por exemplo, o uso intensivo. Onde está essa poluição, então? Está no uso intensivo de agrotóxicos. Não polui somente o local que está sendo utilizado. Ele pode poluir e dar impacto no ar, tanto é que as pessoas que trabalham com isso, que moram próximo, têm que usar o EPI, que é o equipamento de proteção individual, e grande parte deste produto, ele percola no ar, ele dissipa no ar, causando muitas vezes doenças até relacionadas aéreas ou doenças na saúde das pessoas que moram ao redor ou então que trabalham com isso, que fica até difícil de ser detectado, porque às vezes mora numa região que não é tão próximo, mas o produto que foi usado, ele é bastante agressivo. Vocês já viram hoje em outras lives a implicação das doenças com o meio ambiente. Isso seria uma delas. Mas não é para parar de produzir, somente para escolher melhor ou disponibilizar melhor os produtos, os agrotóxicos ou agroquímicos, né? De melhor qualidade que agrida menos o meio ambiente e a pessoa. Aí, por final, eu deixei o da água, porque sempre que a gente fala em poluição ambiental, é remetido para a poluição hídrica. Aí nós estamos vendo nessa figura, um esgoto, efluentes, que são despejados diretamente em corpos hídricos. Esses corpos hídricos são, geralmente, rios, lagos, né? Lagoas, mares, até mares, né? Grande parte de esgotos hoje são lançados no mar, e isso não compromete somente a saúde humana, mas também a biota ou toda a fauna, ou até mesmo os organismos aquáticos e marítimos, né? E daí nós temos também a poluição de resíduos sólidos que são depositados em locais inadequados. E isso, então, para fechar essa fala desse slide, é uma responsabilidade de todos. Como eu falei, são ações que a gente faz que tem uma responsabilidade de cidadania. É uma responsabilidade de cada um, né? Então, todos os dias nós estamos fazendo ações, estamos agindo de maneira que implica em algo que pode ser melhor ou não tão bom no meio ambiente. Vamos falar então agora sobre a sustentabilidade e cidadania. O que vem a ser a cidadania ambiental? A cidadania ambiental é a preocupação entre você usar o que o meio ambiente te dá, o conforto que o
indústrias e os produtos te dão, mas procurando o equilíbrio entre o uso e a busca desse recurso. E também o não comprometimento de toda essa população que está ao entorno e que utiliza. Então, ela tem que transpor fronteiras, ser multicultural, ter integração global, assumindo assim um caráter de integração interplanetário. Veja que a cidadania ambiental, ela tem que ser, não somente, ela é interessante que comece no seu convívio pessoal, no seu convívio de família, vai passando para o seu bairro, vai passando para o seu município, mas isso tem que ser um conceito interplanetário. Cidadania é mundial. As pessoas precisam viver bem e com dignidade e sustentabilidade o mundo todo, para ter esse equilíbrio. É muito difícil de alcançar, porque cada pessoa vem de uma cultura, vem de um conceito, vem de uma necessidade, né? E a agricultura familiar, por que está aqui? Porque a agricultura familiar é uma área que está sendo bastante promovida, e especialmente agora, nessa nossa reclusão social, devido a essa pandemia, grande parte dos agricultores familiares estão oferecendo esses produtos de melhor qualidade e entregue até mesmo em seus lares, suas residências. E essa agricultura familiar tem trazido benefícios inúmeros para a saúde das pessoas e das cidades e tudo mais. Por quê? Porque eles são feito uma criação ou um cultivo em menor escala e muitas vezes com o uso, até sem o uso de agrotóxico. Então, ela é mais saudável. E o agricultor familiar, muitas vezes, poderia, se não tivesse essa área da agricultura familiar já bem arraigado, já se estruturando, tal, bem estruturado em vários locais, poderiam estar marginalizados à sociedade. E isso daí tem trazido uma subsistência, uma dignidade para várias famílias. Eu acho isso importantíssimo. Além de trazer um ganho e um mercado bastante rico de trabalho para essas famílias, traz empregos e tudo mais, traz também um benefício muito grande para as pessoas que estão ao entorno, que consomem algo que é de melhor qualidade, não é mesmo? E cidades sustentáveis. Agora vem a outra parte que é muito interessante também, que nós vamos falar. Para se conseguir a sustentabilidade e a cidadania, não podíamos deixar de fora de falar cidades sustentáveis. O que são cidades sustentáveis? São cidades que adotam práticas eficientes para quê? Para melhorar a qualidade de vida dessa população e o desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente. Vejam lá que para a cidade ser sustentável, ela precisa seguir vários protocolos, que hoje está bastante em voga, tem sido bastante estudado, tem dado uma resposta bastante interessante para a sustentabilidade mundial. Desde a energia limpa que ele vai utilizar, a mobilidade urbana tem que ser pensada, e toda a malha rodoviária, a educação ambiental, ele é um conjunto sistêmico de todos os benefícios que o meio ambiente, a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável, a educação ambiental pode trazer. Então, quando a gente fala em cidades sustentáveis, não podemos esquecer que grande parte das cidades tem diferenças culturais, e isto tem que ser considerado, inclusive nos protocolos para que a cidade se candidate e alcance a ser uma cidade sustentável. Um dos quesitos é justamente a parte cultural. Bem interessante, porque isso aí recai sobre a cidadania, né? Algumas ações, então, que nós podemos tomar dia a dia, né, na verdade, para melhorar a sustentabilidade, o meio ambiente e a cidadania. Vamos começar pelos resíduos.
Muito já foi falado hoje nessa maratona maravilhosa, com essa troca de informações grandiosa que nós estamos tendo. Mas falar em resíduos, nós temos que pegar novamente aquela linha: necessidade do indivíduo, produção, cai no consumo, na satisfação daquela demanda, caiu no consumo, vai cair o quê? Na geração dos resíduos, que automaticamente tem que ser repensado para dar uma destinação correta. Há locais que, falando de resíduo, há locais que já têm as cooperativas dos catadores que fazem parte da coleta seletiva. Interessantíssimo, porque através do que não te serve mais, do que você considera um resíduo ou algo que pode ser descartável, já pode ser considerado, na verdade, um ganho, uma forma de trabalho, de ser remunerado e de melhorar a vida de outra família. Então, quando nós falamos em resíduo, é interessante fazer aquele inventário que já foi falado hoje pela manhã pela professora Ana, antes do almoço, ela fez uma palestra e ela falou: faça um inventário do seu resíduo, veja o que você gera. A partir daí, você já começa a fazer a seleção e já começa a fazer o repensar. Será que eu preciso realmente de tudo isso que eu estou consumindo? Será que eu preciso gerar tanto resíduo assim? Passando para o segundo, o uso da água. A água hoje é a grande questão mundial. Vários lugares já estão com grande racionamento da água, né? E nós temos que repensar o uso dela. Não ficar sem, mas usar ela, usar a água de maneira racional. Então, minimizar o uso dela. Por exemplo, já foi falado também que todos, ou grande maioria já sabe, economizar no banho, economizar na hora de escovar os dentes, lavar o seu carro, e tudo mais. Então, a água é muito importante. Do lado dela, nós temos uma hortinha caseira. Com esta nossa reclusão social, descobrimos que temos o dedo verde, podemos fazer um canteiro, uma hortinha, e comer o que a gente está cultivando. Por exemplo, já tem mais de 2 meses e meio, vai fazer 3 meses que estamos reclusos, já deu tempo do pé de alface crescer e a gente já consumir. Porque, em média, 35, 40 dias você já está comendo o pé de alface que você plantou. Então, dá tempo. As pessoas estão descobrindo, além da sustentabilidade, ainda o bem-estar e a satisfação psicológica e espiritual em comer algo que você plantou. Aí nós temos também a parte do transporte, a utilização, na verdade, de combustível limpo. Isso tem uma ação bastante grande, né, para a poluição e para a cidadania e a sustentabilidade. Hoje já tem grande parte das empresas automobilísticas já produzem automóveis que são movidos a combustíveis limpos, álcool, o híbrido, o elétrico, tal. Vou falar rapidamente sobre o uso da energia limpa, renovável, porque a palestra anterior, com certeza grande parte já assistiu, foi bastante explorada e bem explorada. Então, esta energia renovável, tanto a eólica quanto a solar, nós somos um país agraciado do sol e toda a parte litorânea, a parte da água. E, com isso, tem muito vento tal, e podemos utilizar, inclusive, parques de energia eólica. Deixei para o final, então, o saneamento básico. No Brasil, como está? Não muito bom. Mas ainda estamos galgando dia a dia a melhoria disso. É muito importante que o saneamento básico seja contemplado e seja visto com bastante seriedade, porque jogar efluentes, esgotos, é difícil depois de ser retirado e implica em saúde ambiental e saúde humana. Então, essas seriam as ações.
Agora eu vou trazer uma tendência para vocês. Uma tendência de coletores inteligentes. São pontos recicláveis, para fazer a reciclagem. Eu trouxe aqui um exemplo de uma empresa suíça. Ah, na Suíça funciona. Não, mas aqui também já está funcionando. Eles são coletores que são colocados ou em shoppings, ou em grandes empreendimentos, ou centros comerciais, tal. Ainda está começando no Brasil, mas como veio a internet, celular, o que vem de tecnologia boa e nova não tem retorno. Então, ela vem para ficar, com certeza. Na verdade, ele é todo automatizado, ele é todo, tem uma autonomia imensa, e você só vai clicando o botão. Você se cadastra, coloca todos os copinhos ali, conforme ele vai, como se fosse um caixa eletrônico, ele vai dizendo para você apertar o botão 1, botão 2 e tal, e ao final do ciclo que você depositou os copos, você recebe prêmio. A premiação pode ser em cash, porque você já cadastrou anteriormente, ou pode ser em benefícios, por exemplo, dos patrocinadores. Se houver patrocinador de água mineral, suco, ou bebidas, ou alimento, ele te dá relativo ao pontuação que você tem ou conseguiu colocando os seus copos descartáveis ali. Então, é interessante porque é uma tendência e isso vem para ficar. E para fechar a nossa conversa, que eu sei que já fazendo, o tempo já está indo, tudo que nós falamos vem de encontro com os ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Veja lá, é a Agenda 2030. Nós falamos bastante sobre o ODS 6, que é a água, saneamento. Falamos sobre o 11, que são as cidades sustentáveis. Falamos sobre o 12, que fala sobre a consciência, o consumo consciente, e assim por diante. E o 14, que fala na vida na água. É muito interessante, muito interessante a gente falar sobre esses ODS, porque 2030 está na porta. Faltam muito pouco tempo para a gente cumprir todos esses objetivos. E a gente está ainda engatinhando quanto à sustentabilidade disso. E para fechar a nossa conversa, eu vou deixar uma frase que eu mesma elaborei, que eu acho interessante, para fechar o meio ambiente sustentável e cidadania. O homem tem que se sentir novamente integrante desse grande organismo chamado Terra e perceber que o seu papel é fundamental. Espero que tenha contribuído com algum conhecimento e ficamos aqui abertos às perguntas e questionamentos. Excelente palestra, professora Sandra. Muito obrigado aí pelas suas explicações, novas tendências para as cidades, para o mundo, para essa questão da sustentabilidade mesmo, né, que a gente tem debatido ao longo de toda a nossa maratona. Tivemos contribuições dos nossos participantes da maratona, inclusive Sim. da professora Ana Zatar. Até a professora Opa. Sandra comentou sobre ela, né? Ela colocou assim para a gente nos comentários: resíduo igual a recurso. A professora concorda, professora Sandra? Com toda certeza que eu concordo e parabenizo a Ana pelo trabalho que ela faz e a parceria que ela tem conosco. Como eu disse, há locais que têm como fala, coleta seletiva. Coleta seletiva. E isto aí faz com que dê dignidade e subsistência a grande parte das famílias. Então, isso também já é um início. Mas nós temos, para afirmar o que ela perguntou, realmente, o que é resíduo ou lixo para um é dinheiro para o outro. Ela Sim. está correta. Nós temos aqui também, professora, a contribuição do Antônio Carlos Espíndola. Ele fala assim para a gente: temos visto uma reversão no comportamento das pessoas, principalmente mediante a situação atual de pandemia, saindo dos grandes centros e buscando melhor qualidade de vida indo para o campo. Isso, de alguma forma, pode trazer problemas ao meio ambiente? Olha, de início, aí tem dois lados. Se ele sai da área urbana, ele vai o quê? Vai para a área rural?
A área Isso. urbana, isso, a área urbana, eu até tive uma entrevista logo no início dessa pandemia, numa universidade do norte do Brasil, falando exatamente sobre isso. As pessoas estão reclusas, estão gerando menos poluição no ar, porque menos carro, menos condução, menos trânsito, então a poluição diminuiu sensivelmente. Então já tem um lado positivo para isso. E ainda referendo essa referência às cidades, com essa saída e essa paralisação, até a fauna e a flora está agradecendo, porque tem aparecido espécies que até então não tinha mais, a gente não via mais, porque com o barulho, com o movimento do humano, eles estavam se afastando. Então, tem esse lado, diminuição da poluição, melhoria na qualidade de vida, até mesmo da fauna e da flora. Por outro lado, a área urbana, se ele migra para a área urbana, ele vai precisar de subsistência lá. Se ele não tivesse cuidado em trabalhar ou fazer a sua subsistência com um pouco de conhecimento dessa aplicabilidade, conhecimento dessa sustentabilidade, ele vai acabar agredindo lá. É claro que é com menor intensidade, porque ainda o centro urbano tem uma maior concentração de pessoas. E são as ações das pessoas, ações antrópicas, que têm causado impacto e dano no meio ambiente. Com certeza. Professora, temos também aqui uma dúvida a respeito desse conceito de cidades sustentáveis. É uma pergunta do Erlon Eros. Ele fala assim: quando a professora Sandra diz sobre as cidades sustentáveis e seu reconhecimento como tal, há algum órgão que controla essa nomeação ou o título é apenas uma menção por outras partes? Aí ele complementa. E se for possível complementar, quais são as características que essas cidades, no caso, precisam contemplar para que sejam reconhecidas como sustentáveis? Olha, existe sim, existem órgãos mundiais que dão as diretrizes. E aí o país se candidata e os estados também, e depois vem para os municípios, para as cidades. Então, existe sim, existem os protocolos, existem todo, como se fosse uma carta da terra para o desenvolvimento sustentável, educação ambiental, existe também para as cidades sustentáveis. Existem as metas que têm que ser seguidas e têm que ser cumpridas, mas para isso precisa se candidatar, sim, a isso, tá? E tem uma série de protocolos, não é fácil conseguir, poucas são as cidades que conseguem, né, que estão conseguindo, mas entra toda essa parte sistêmica ambiental, econômica, cultural, social e política. Então, ela não é somente o tripé do meio ambiente, social, econômico e ambiental. Ele entra também a parte política e a parte cultural. Então, é um pouco mais difícil de se alcançar. Mas existe, sim, órgãos para isso, e é interessante que comece já a trabalhar com isso, porque daí se expande para a cidade educadora, expande para as cidades que são sustentáveis, as cidades que têm intenção até de melhorar a sua parte ambiental e social. Com certeza, professora. Aqui, em relação agora ao conceito de educação ambiental e cidadania, o Marciano Medeiros, ele fala assim: é possível prever a melhora do consumo consciente com investimentos de longo prazo em educação ambiental e cidadania? Por gentileza, ele fala que se pode o quê? Desculpa, mas é que... Não, eu repito para a professora, ele está perguntando se é possível prever uma melhora desse consumo consciente, né? As pessoas começam a consumir de uma forma mais consciente se a gente investir aí em educação ambiental e também em questões de cidadania. Será que é possível a gente prever essa melhora de uma mentalidade mais consciente na hora de consumir? Prever não é a palavra, na verdade, você tem metas a cumprir. É, Quando você implementa a educação ambiental
em determinada cidade, não digo que em determinada escola, porque a educação ambiental não pode ficar só no muro da escola, ela tem que sair, ela tem que ficar além desses muros, né? Então, para se transformar em uma cidadania. Então, a educação ambiental, ela tem metas, e a partir da hora que você vai implementar ela, ela te dá assim uma resposta muito boa. A exemplo, eu vou dar agora em Curitiba, que é a cidade que mais a gente ouve falar, mais tem estudos acadêmicos em cima disso e mais resultados positivos em cima disso. A geração de pessoas com 20 anos em Curitiba, acima de 18, 20 anos, já é a geração nascida e criada na educação ambiental. Então, a conscientização entre essa geração, a anterior a ela, ou uma outra, da mesma faixa etária, dessa até 20 anos, vamos supor, 18 a 20 anos, em outro local que não foi implementado com todo esse tempo, há mais de 20 anos nós trabalhamos, e Curitiba trabalha com a educação ambiental, e não dá para comparar. Na verdade, essa geração, ela já é uma geração criada, não é pós, mas ela está inserida na educação ambiental. Então, ela já é uma meta alcançada. Por exemplo, o jovem hoje já, até uns 8, 10 anos atrás, o jovem queria, até uns 10 anos, queria, quando fazia 18 anos, queria um carro. Hoje, grande parte desse jovem que está fazendo os 18 anos não quer um carro. Ele quer algo para melhorar a sua mobilidade, mas ele tem essa noção da sustentabilidade. Ele fica preocupado em se locomover e o custo disso para o meio ambiente e o custo disso para o bolso dele também. Então, ele tem mais consciência, não só ambiental, como econômica. Então, isso já é uma meta que foi alcançada. Isso já era previsto lá atrás, mas era previsto através do quê? De metas a serem cumpridas. Exatamente. Professora, excedemos nosso tempo já. Muito Sim. obrigado pela sua colaboração, pela sua participação conosco na nossa maratona da sustentabilidade. Os alunos adoraram. Antes de eu passar a palavra para a professora se despedir, eu quero só lembrar vocês, pessoal, que nós retornamos agora às 17 horas e 50 minutos. Tem um intervalinho de quase 20 minutinhos para você tomar um cafezinho, para você esticar a perna. Mas não abandone a gente. Continue aqui na maratona, que a gente está a todo vapor ainda para trazer mais conhecimento na área ambiental para vocês. Obrigado, professora Sandra. Obrigada, digo eu, porque é uma grande honra participar de um evento deste porte e ter sido convidada. Espero que todos que participaram tenham tido uma ampliação no conhecimento, uma troca desse conhecimento. Eu mesmo estou acompanhando desde cedo essa maratona, está fantástica. Eu acho que realmente é uma das maiores no país, se não a maior no país. E parabéns a todos que organizaram e à nossa instituição Uninter, que sempre está comprando essa ideia de melhorar o meio ambiente, de melhorar a cidade, de melhorar a qualidade de vida de cada um do cidadão no Brasil. Muito obrigada. Sim, nossa próxima palestra chama Saúde Única. Acompanhe, pessoal. Até a próxima.